buscando em Deus um renovo para as nossas vidas. E nós temos a convicção e a certeza que o nosso Deus, Ele sempre vai estar disposto a agir em prol de cada um dos seus filhos. E é importante nós entendermos que a promessa de Deus, ela transcende povos, gerações, tempo, e ela sempre vai se concretizar no tempo certo. Aquilo que Deus tem estabelecido para os seus filhos, e à medida que nós vamos nos aproximando mais do nosso Deus, Ele vai se revelando na caminhada. Eu quero deixar uma palavra para você, uma promessa que Deus fez, que transcende o tempo, transcende as épocas, uma promessa que é feita no Antigo Testamento, mas ela se cumpre no Novo Testamento. Joel capítulo 2, a partir do versículo de número 28, diz assim a palavra de Deus: E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos anciões terão sonhos, e os vossos mancebos terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. É uma promessa que o nosso Deus faz através do profeta Joel, que no seu tempo Deus derramaria do seu espírito sobre toda a carne. E é importante nós lembrarmos que no dia de Pentecoste, esta promessa ela se cumpriu. Nós olhamos Atos capítulo 2, nós vamos entender que quando essa promessa se cumpre e as pessoas elas começam a indagar aos apóstolos, nós observamos Atos capítulo 2, no versículo 4, começa essa ação do Espírito Santo. No versículo 15, o versículo 16, o versículo de número 17, especificamente ao 16, nós vamos ver o apóstolo Pedro, ele falando o que estava acontecendo depois de muitas indagações, o povo atônito, sem saber o que estava acontecendo, sem entender realmente o porquê de todo aquele movimento. Uns diziam que estavam endemoniados, outros diziam que estavam embriagados. Cada um pensava o que queria, falava o que convém, mas na realidade poucos estavam entendendo o propósito pelo qual aquelas pessoas estavam ali cheios do Espírito Santo. E uma coisa que me chama a atenção é que boa parte daquele povo que estava ali julgando ser demônio, ser bebida, eles conheciam as Escrituras, eles conheciam a promessa de Deus em Joel capítulo 2, verso 28. Mas a gente percebe que o Espírito Santo também é primícias no dia de Pentecoste, onde estavam celebrando aquela festa pelas colheitas, e o povo de Deus que estavam ali em busca realmente do Espírito Santo, que o próprio Jesus disse que ficasse em Jerusalém até que do alto fosse revestido de poder. E nós percebemos que Pedro agora, no versículo 17, Pedro diz, no versículo 16, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Pedro diz, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Pedro está frisando, está repetindo
o que o profeta Joel falou. Então, é como se Pedro estivesse dizendo: olha, vocês era para estar entendendo, era para estar compreendendo o que está acontecendo hoje. E uma coisa que eu observo é que quando nós estamos desligados do mundo espiritual realmente, quando a gente abre mão de princípios, da palavra de Deus, as coisas elas estão acontecendo e às vezes nós não estamos tendo uma compreensão nítida daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Deus está falando, daquilo que Deus está agindo no meio do seu povo, e às vezes a gente está sem ter um entendimento do que realmente pode ser. E Pedro ele traz à mente daquele povo que estava ali em Jerusalém, de olha, é como se Pedro estivesse dizendo: vocês não estão lembrados de uma promessa que foi feita pelo nosso Deus através do profeta Joel, que nesses últimos dias o Senhor ia derramar do seu Espírito sobre toda a carne, os vossos jovens terão sonhos, vossos velhos terão visões. E será que vocês não estão entendendo o propósito, a proposta de Deus? E uma coisa que eu quero trazer para você, para nós meditarmos, é que o Espírito Santo ele está em nós. Nós somos hoje privilegiados por Deus, porque o Espírito Santo que desceu no dia de Pentecoste, ele ainda permanece nos dias atuais. Observa que quando Pedro, Atos capítulo 10, ele entra na casa de Cornélio, a gente observa ali que Pedro ele teve uma visão e Cornélio também, aquele centurião gentil de Cesareia, ele teve uma visão e o Senhor disse que era para ele chamar Pedro, um homem chamado Pedro, Simão Pedro. E Pedro, como um judeu, pregar para gentil era uma coisa que não era bom para a sua religião. Pedro era judeu e a religiosidade ainda penetrava, permeava no coração de Pedro. Mas Deus ele começa a tratar com Pedro muito antes dele encontrar com aquele criado do centurião, naquela visão que ele teve, naquele lençol que descia cheio de répete, e o Senhor diz: Pedro, mata e come. E Pedro diz: jamais colocaria alguma coisa impura na minha boca. E o Senhor diz: não considere impuro aquilo que eu purifiquei. O Senhor estava tratando com Pedro que o Evangelho ele transcende povos, religião. Pode ser judeu, pode ser gentil, mas agora ele estava debaixo da mesma graça. E Deus ele mostra isso para Pedro quando ele estava pregando ainda na casa do centurião. Atos 10, 44, diz que o Espírito Santo desceu naquele lugar e tanto escravo quanto judeu quanto gentil, eles foram cheios do Espírito Santo. E Pedro ele se maravilhou e ele entendeu que naquele momento Deus ele não estava fazendo acepção de pessoa. É importante que quando você está disposto a pregar a palavra de Deus, ela tanto traz ao entendimento do ouvinte quanto aquele que está ministrando a palavra. Todos estão tendo a oportunidade de uma mudança. Pedro mudou a sua concepção, quando ele viu o Espírito Santo descer e encher a todos que estavam naquele ambiente, sem distinção de credo, de raça, se era judeu, se era gentil, se era escravo, se era livre, todos foram cheios do Espírito Santo. E Pedro se maravilhou, porque ele diz: o Jesus que nos enviou a pregar o Evangelho. E ele disse: e aos crentes que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro,
maravilharam-se de que também sobre os gentios se derramasse o dom do Espírito Santo. Isso é maravilhoso. É todos quantos querem. E Pedro ele diz: e esta promessa se diz respeito a nós, judeus, e a vós, gentios, e a tanto quantos querem receber do Senhor o seu Espírito. Isso é lindo. Então a promessa de Deus, ela tanto diz respeito a judeu, gentio, quanto a outros povos que quiserem ser cheios do Espírito Santo. Então nós observamos que a grandeza, o derramamento do Espírito Santo, ela é uma grandeza abundante, é uma fartura espiritual. É algo que preenche realmente a nossa vida de uma tal forma que nós não temos vontade de buscar qualquer outro tipo de situações para que venha preencher. O Espírito Santo ele é abundante na vida do homem. O Espírito Santo ele completa esse ser, porque Paulo, ele escrevendo Coríntios, ele diz que o Espírito Santo ele não é estalagem, ou seja, nós não somos estalagem do Espírito Santo. Paulo diz que nós somos morada do Espírito Santo. Então, estalagem é algo que você fica por alguns dias, mas quando morada é algo que é permanente. Então, o Espírito Santo ele veio e fez em nós morada. E nós observamos que a obra do Espírito Santo ela sempre teve no contexto da história do homem. A gente vai observar Ageu capítulo 2, versículo 5, a gente vai observar que há uma promessa de Deus da glória da segunda casa será maior do que a da primeira. A gente observa Isaías 55, versículo... A gente vai observar logo ali os versículos primeiro. Esse capítulo ele fala justamente da abundância da graça de Deus. Ele fala: e todos vós que tendes sede, vinde às águas. Ele mostra de uma necessidade eminente que o homem tinha de um preenchimento do Espírito Santo. E todos vós que tendes sede, vinde às águas e beba. E por via de regra, no Antigo Testamento, ele agia de forma explorática. A gente observa Ageu 2:5, a gente observa Isaías 63, versículo 11. A gente vai perceber que ele descia sobre pessoas específicas. A gente vê os profetas, por exemplo, sacerdotes. A gente observa que o Espírito Santo ele descia de forma esporádica, era aqueles a quem era ungido. A gente vai observar os reis, eles sendo ungidos, caso de Davi, Saul, Salomão e outros. A gente vai observar que sempre eles tinham aquela unção. Então o Espírito Santo ele agia de forma esporádica. Mas no Novo Testamento a gente observa que Pedro diz que a promessa é para todos. Paulo, em 2 Coríntios 3:8, ele diz que como não será de maior glória o ministério do Espírito Santo, fala de uma abrangência maior na vida da igreja hoje, não apenas líderes, mas toda a igreja ela tem a oportunidade e o privilégio de receber o Espírito Santo. Então isso é algo que tem que ser desejado, tem que ser ansiado pela igreja, receber o Espírito Santo nas suas vidas, para que nós possamos de fato ser cheios do Espírito Santo. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja
vencedora, é uma igreja que ela procura realmente estar dentro dos pré-requisitos estabelecidos por Deus. A igreja, se ela conhecer o seu valor, se ela conhecer realmente o seu potencial, essa igreja, ela reconhecendo a sua grandeza, ela vai longe, porque a gente percebe que Satanás, ele conhece o poder da igreja, e às vezes muitos não conhecem o valor e a grandeza, o potencial e o poder que uma igreja tem nas mãos de Deus. A gente vai olhar no longo da história da vida da igreja, quando ela se colocou de joelho, não teve imperador que conseguisse vencer, não teve estado que conseguiu destipar a igreja. Quando a igreja se coloca de joelho, o Senhor dos Exércitos guerreia por ela. Porque às vezes nós estamos mais confiando em algum político que venha mudar as leis para que a igreja não sofra, e em vez disso a igreja ela tinha que confiar mais em Deus do que nos homens. Porque se Deus permitir que leis oprimem a sua igreja, para que essa igreja manifeste a sua essência, o seu valor e a grandeza desse Deus, isso vai acontecer. Nós temos que estar cada dia nos espelhando em Deus e reconhecendo que nós somos santuários do Espírito Santo. Nós somos templo do Espírito Santo. E como santuário, como templo do Espírito Santo, ele habita em nós, ele quer que nós fazemos a diferença no nosso tempo, na nossa geração, e nós avivamos a geração do nosso tempo para que a geração futura tenha condição de ser avivada. A gente vai olhar no longo da história os grandes avivamentos. Começou por um homem. Nós vamos ver John Wesley. Nós vamos observar William Seymour na Rua Azusa, Dwight Lyman Moody no seu tempo. Nós vamos olhar grandes homens no seu tempo, fizeram diferença. A Inglaterra, o que aconteceu com estes homens de Deus. Então a gente observa que em seu tempo Deus encheu homens do Espírito Santo e eles fizeram a diferença. Escreveram a sua história, escreveram a história da igreja através da sua ousadia, através da unção poderosa do Espírito Santo. Nós estamos vivendo em pleno século 21. Às vezes as coisas do mundo, ela nos atrai mais do que a presença de Deus. A igreja, ela não pode perder o seu referencial. A igreja, ela não pode perder a sua identidade. A igreja, ela não pode perder a sua unção. A igreja, ela ainda é a maior instituição. A igreja, ela é uma instituição que ela anda na contramão do mundo. A igreja, ela ainda é essa instituição que prega a palavra, que prega os princípios, que prega o modelo de uma família tradicional. É o Espírito Santo quem coloca propósito no coração deste homem para que viva as verdades de Deus e viva segundo a vontade e o propósito de Deus. Como cidadãos dos céus, morando nesta terra, a igreja, ela precisa ter a conscientização que ela precisa representar bem o nosso Deus. Precisamos estar com a nossa cabeça erguida. Muitos homens de Deus, eles foram
decapitados, mas eles não negaram a fé. Paulo ele deixa uma coisa interessante. Paulo diz: eu venci o bom combate, acabei a carreira, mas eu guardei a fé. Paulo está dizendo: todos os desafios que eu enfrentei, que foram colocados diante de mim, eu enfrentei cada um deles, de cabeça erguida, sofri naufrágio, fui esbofeteado, por mais de uma vez levei uma quarentena menos uma, mas Paulo disse: se alguma coisa eu tenho que me gloriar, eu me glorio na cruz de Cristo. Paulo entendia em 1 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17, Paulo diz: essa leve e momentânea provação traz para nós eterno peso de glória. Romanos capítulo 8, versículo 18, Paulo diz assim: eu tenho por certo que as aflições do tempo presente não ofuscarão a glória que há de ser revelada em nós. Paulo encarava naufrágio, esbofeteavam Paulo, encerravam Paulo na prisão, apanhou mais de uma vez uma quarentena menos uma. Paulo ele entendia que estas coisas eram uma leve e momentânea provação, que essas coisas, a vida eterna, o que viria, se redundaria em eterno peso de glória. Por isso que ele escreve em Colossenses capítulo 3, você pode ler a partir do versículo 1, que Paulo disse: se nós formos mortos com Cristo, ressuscitaste com Ele, nós temos que buscar as coisas lá do alto. Por quê? Porque a partir do momento que o cristão aceita Jesus, ele já não faz mais o que a sua mente, o que a sua natureza quer, mas ele está vivendo agora numa disposição e numa disponibilidade para servir a Deus. E servir a Deus vai implicar naquilo que a minha carne quer. Às vezes a minha carne ela quer ir para um shopping, mas a minha responsabilidade como cristão, meus deveres como cristão, tenho minhas responsabilidades. E nós precisamos entender o propósito de Deus para as nossas vidas. É por isso que Paulo diz assim: eu já não vivo mais, mas é Cristo que vive em mim. Como é que se entende isso? Esse não viver mais, mas é Cristo que vive em nós. Paulo está dizendo: eu não vivo mais para minhas próprias vontades. Lembra que Paulo passou 1 ano e 6 meses pregando em Corinto? E um dia Paulo se levantou e disse: eu vou embora, que ninguém aqui quer saber do Evangelho. E quando Paulo já tinha arrumado sua bagagem para ir embora, o Espírito Santo disse: Paulo, fica, fala e não te cales. Mas a vontade de Paulo era de ir embora, mas o Espírito Santo disse: fica e fala e não te cales. Então ele ficou em obediência. Ele foi contra a sua própria vontade. A vontade é de ir embora, mas a vontade de Deus é que ele permanecesse. É isso. Paulo declara: eu não vivo mais para a minha própria vontade. A minha vontade é de ir embora, mas a vontade de Deus é que eu fico. Então, em obediência a Deus, eu vou ficar. Então, o que prevalece é a vontade de Deus. Quando nós entendermos que o que vai prevalecer em nós é a vontade de Deus e não aquilo que nós queremos, Deus ele tem o melhor para mim, ele tem o melhor para você. Então nós temos que procurar entender qual é a vontade de Deus naquilo que nós estamos pedindo, a vontade de Deus naquilo que nós estamos querendo. É por isso que Tiago, ele fala que as pessoas pediam e não recebiam. Só que quando vocês pedem que dá errado, aí vocês correm para Deus. Vocês estão correndo para Deus não porque você reconhece a grandeza de Deus, mas vocês estão correndo para Deus é porque aquilo que vocês estavam pedindo deu errado. Aí vocês correm para Deus e pedem e não recebem. Porque vocês não pedem para glorificar a Deus. Estou parafraseando. Naquilo que vocês estão pedindo, vocês não estão pedindo
para o louvor da glória de Deus. Vocês estão pedindo, vocês estão vivendo por conta própria. Vocês estão agindo pelas próprias vontades de vocês. E naquilo que vocês estão fazendo e estão agindo por conta própria, segundo a vontade de vocês, Deus não vai realizar. Porque Deus não está sendo glorificado naquilo que vocês estão pedindo. Então, primeiramente, se conhece a vontade de Deus, para que Deus ele venha participar daquilo que nós queremos. Um exemplo bíblico, Colossenses capítulo 3, versículo 17. Se o Espírito Santo está em mim, se eu sou morada do Espírito Santo, então eu tenho que ser guiado pelo Espírito Santo. E quando eu sou guiado pelo Espírito Santo, toda a minha vida, todo o meu corpo glorifica a Deus. Colossenses 3,17, ele fala de uma exclusividade. Ele diz assim: tudo que for fazer, diz, por obra ou por palavra, faça-o em nome de Jesus e dando ele graças. Ou seja, tudo que eu for fazer, eu tenho que fazer em nome de Jesus. Porque se eu faço em nome de Jesus, ele é prioridade. Ele está me conduzindo e eu vou ter sucesso. Se eu for fazer algo que eu vou ter prejuízo, o Espírito Santo vai dizer: não faça. Você sabe por que Davi se tornou um dos homens mais respeitados e vitoriosos da história do povo de Israel? E alguém pode perguntar: qual era o segredo de Davi? Não tinha segredo, tinha obediência. Todas as vezes que Davi, antes de ir ao campo de batalha, a Bíblia diz que Davi descia à casa de Deus e consultava o Senhor. E o Senhor dava as estratégias. O inimigo cercava Davi, armava uma emboscada. A estratégia que Deus dava é que ele cercava o inimigo. E quando ele cercava o inimigo, ele sairia vitorioso. E alguém pensava até que Davi. E os inimigos pensavam que tinha um traidor entre eles, quando na verdade era o Senhor dos Exércitos que estava no controle. Era o Senhor que estava conduzindo Davi para um propósito maior, o nome de Deus ser glorificado na vida dele. Então, queridos, que Deus nos abençoe, que Deus venha nos dar graça, que venhamos estar cada dia reconhecendo que somos templo, santuário do Espírito Santo e precisamos cada dia reconhecer o senhorio de Cristo nas nossas vidas, para que nós possamos realmente sermos pessoas que na nossa vida o nome do Senhor seja glorificado. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, que Ele venha te sustentar rica e poderosamente. Que Deus venha assim a cada dia acrescentar no seu ministério e na sua vida. Que Deus te abençoe. Amém.